Deixa eu trazer outra mulher lutadora aqui, e que eu tenho certeza, ela estava assistindo aqui a conversa, eu vi ela balançando a cabeça, com certeza também muito sensibilizada. Antes de falar do assunto pelo qual a convidei, Joana Salem, uma referência na análise política internacional, ela que é historiadora latino-americanista, professora lá na UFABC, mestre em desenvolvimento econômico pela Unicamp e doutor em história econômica pela USP. Mas antes de falar de Equador, que é o tema que temos aqui hoje, com certeza, quero ouvir ela falar um pouquinho de Glauber e Sâmia. Oi, Joana, que bom que você veio, tudo bem? Bom dia, Mauro, tudo bem? Bom dia. Eu vi você atenta e balançando a cabeça e sensibilizada aí com a Sâmia falando, então queria te ouvir também sobre isso que está acontecendo com Glauber e com Sâmia, né? Claro, eu fico extremamente sensibilizada porque eu estudei com a Sâmia na faculdade, né? Nós somos Não contemporâneas. sabia? Fizemos movimento estudantil juntas. E Legal, não sabia. somos contemporâneas de graduação na USP. Ela fazia letras e eu fazia história, né? Na mesma época. Então, ela é muito próxima, eu acompanho ela é minha amiga. E aí, essa situação difícil de sobrecarga sensibiliza, né? Sim, sim. É realmente uma situação de perseguição política, não tem outra palavra, né? É claro, evidente, acho que até a imprensa, a grande imprensa, já se deu conta disso. Os grandes colunistas que escrevem no Globo, né, que fazem a pauta do UOL, da CBN, até eles já se deram conta que existe ali 2 pesos e 2 medidas. Sim. E que existe uma encomenda de cassação desse mandato por conta de razões políticas que nada tem a ver com o comportamento daquele episódio triste que ocorreu. E ninguém diz que, nem mesmo a Sâmia, né, que ele estava certo em ter tido aquele pequeno descontrole, mas esse realmente não é o ponto, né? Porque coisas muito piores já foram simplesmente ignoradas pelo Conselho de Ética da Câmara, e além de tudo, como tem se dito muito, ele estava defendendo a honra da própria mãe, e é absolutamente humano o que aconteceu naquele caso, Sim, né? sim. Mas realmente eu espero que agora a gente tenha um desenrolar e avance algum tipo de escuta e negociação, porque a greve de fome é uma situação sensível, delicada, Sim, precisa de cuidados sim, médicos, né? sim. É um instrumento de luta histórico, inclusive da esquerda. A gente assistiu isso durante a ditadura militar, muitas greves de fome de prisioneiros. Nós assistimos Dom Capio durante o tema da transposição do Rio São Francisco, durante 3 vezes fez greve de fome, 2005, 2017, 2021 ou 22, se eu não estou enganado. A última delas, 21 dias de greve de fome, mas espero que não precise chegar tanto, Glauber, né? Mas, de fato, teve efeito, né? Os ministros do governo Lula, estava todo mundo quietinho, o pessoal foi lá manifestar solidariedade a ele. É claro que ninguém está chutando o Arthur Lira, nem mencionando o nome do Arthur Lira. Mas vamos ver como é que a coisa vai rolar. Nosso assunto aqui é Equador. Então, houve eleição no segundo turno neste domingo entre o atual presidente, o Daniel Noboa, e a Luísa Gonzalez, candidata da centro-esquerda, propriamente, lá do Equador, do grupo do Rafael Correia. Acabou sendo uma surpresa o resultado final. Todas as pesquisas indicavam vitória dela no segundo turno. E ontem, com 94% das urnas apuradas, ou seja, resultado já definido, deu 55% para o Daniel Noboa e 44% para a Luísa Gonzalez. Está havendo ali um clima de rebelião no Equador, com Luísa Gonzalez e os seus apoiadores, os camponeses, todo mundo contestando o resultado, dizendo que foi uma fraude gigantesca. Bom, quero te ouvir sobre o que rolou esse fim de semana, depois a gente fala um pouquinho sobre o que vai rolar daqui para frente, né? Que balanço você faz da eleição? Olha, eu, em primeiro lugar, acredito que essas eleições no Equador são um divisor de águas na política do país, porque se consolida um poder extremista de direita, que Daniel Noboa cada vez mais tem tido como seu eixo inspirador a lógica Bukele de governo, muito vinculada
uma política extremista de segurança pública e essas leis de exceção, né? Ele tem governado desde janeiro de 2024 via decretos de estado de emergência, decretos de estado de exceção, que são como se fosse a nossa GLO, né? Não sei se vocês lembram, em janeiro de 2024 aconteceu um dos mais graves motins do narcotráfico no país, em que diversos bandos criminais se uniram e, inclusive, o momento mais extremo foi aquela invasão num canal de televisão que estava ao vivo. Isso. E os apresentadores foram sequestrados em rede nacional, né? Então, o Noboa tem se aproveitado dessa crise de segurança pública para, de fato, acirrar o modelo autoritário de governo. E eu acho que um dos dramas é que, bom, depois eu falo se foi fraude ou não foi fraude, acho que isso é uma investigação que precisa ser feita, mas um dos dramas é que essa política de segurança pública de extrema-direita, que é absolutamente nefasta, né, que é criminalizadora da juventude, né, que é assassina, que gera desaparecimentos, como já gerou no Equador, né, gera assassinato de inocentes pela violência do Estado, pelos militares, prisão de inocentes sem procedimentos democráticos. Então, todo esse estado de exceção gerado no país tem a sua popularidade. Acho que esse é um dos dramas, né? Que é o que acontece em El Salvador também, no caso do Bukele, né? Que ninguém vai dizer que as eleições que deram vitória ao Bukele recentemente foram limpas, porque, de fato, existe um clima de medo e tensão, né? Existe um clima de perseguição política e de violação total dos direitos humanos. No entanto, também é necessário reconhecer que parte dessa política tem apoio popular. E acho que esse é um dos dramas, né, que a esquerda latino-americana vive. Eu acho que foi uma das chances mais próximas que o correísmo teve de vencer as eleições, agora ontem, por muito pouco. A Luísa González conseguiu um feito que a gente comentou na última vez que eu vim aqui falar sobre eleição no primeiro turno, em fevereiro. A gente comentou que a Luísa González só teria chance se ela conseguisse se reaproximar do Pachakutik, que é o partido político vinculado às comunidades, movimentos indígenas, especialmente a CONAIE, né, que é a Confederação de Povos Indígenas do Equador. E ela conseguiu realizar isso. Ela conseguiu realizar essa coalizão que incluía ex-aliados que tinham se decepcionado com o correísmo, mas que se deram conta da ameaça pesadíssima que representa o Daniel Noboa, né? Então, ela, de fato, fez a lição de casa, podemos dizer assim. Ela conseguiu se aproximar dos setores mobilizados da população, com setores mais dinâmicos da luta social, para realizar um segundo turno mobilizador, mas isso aparentemente não foi suficiente diante da máquina mobilizada pelo Daniel Noboa. Sim. De fato, foi notável a ampliação da base de sustentação da candidatura dela do primeiro para o segundo turno, né, Joana? Sim, e isso não se refletiu em votos. Isso é uma coisa importante, né? Porque, assim, o Daniel Noboa, ele aumentou 26% o seu número de votos do primeiro para o segundo turno. E a Luísa González só aumentou 1%. Né? Então, foi um aumento de 60 mil votos. Sendo que o Leônidas Issa, que é o candidato indígena do Pachakutik no primeiro turno, ele teve mais de 500 mil votos. Pois é. Então, é algo que precisa ser investigado, de fato, né? Mas se nota que esse deslocamento eleitoral não foi tão automático, tão fluido, como se podia imaginar. Isso pode ter várias razões, e eu listo duas, pelo menos. A primeira é o peso da máquina do Daniel Noboa. E aí entra o assunto da possível fraude, né? Porque eu acho que quando a Luísa González se refere à fraude, né, ela não necessariamente está falando sobre, por exemplo, votos que foram roubados de maneira espúria e direta, né? No sentido de votos inseridos na urna, urnas que desapareceram, coisas do tipo. Eu acho que existe um processo fraudulento relacionado com esse estado de exceção que vive o país. Por exemplo, 7 províncias do Equador estavam sob estado de exceção durante as eleições. Isso suspende o direito à inviolabilidade do lar, suspende o direito da inviolabilidade de correspondências, impõe toque de recolher, militariza essas províncias. Isso, obviamente, gera um efeito político no processo, no pleito, né?
Além disso, tem um outro elemento absolutamente fraudulento, né? Que é o fato de que o Daniel Noboa obrigatoriamente deveria estar afastado do cargo para se candidatar à reeleição. E ele não fez isso. Por que ele não fez isso? Porque ele é um autoritário, porque ele não respeita as leis eleitorais, mas... Opa, deu um cortezinho para vocês também? Deixa eu ver. Para mim aqui deu uma congelada na imagem da Joana Salem. Para vocês também me digam aqui se deu. Ah, deu sim. Então, a Joana, deixa eu esperar ela voltar. A parte que cortou a fala dela, eu tirei ela da tela só a hora que ela voltar a se movimentar ali embaixo, eu vou ver. A hora que cortou a fala da Joana Salem foi um momento em que ela estava dizendo o seguinte, que a legislação equatoriana exige, tô vendo aqui, a legislação equatoriana exige que um presidente, para ser candidato à reeleição, tem que se licenciar do cargo, tá? Foi exatamente o momento que deu um toquezinho, e ele não fez isso, tá? Então tá aqui a Joana, acho que agora entrando pelo celular. Eu e meus problemas de conexão, voltei agora do celular. Vamos lá. Perfeito. O presidente precisa se afastar do cargo para se candidatar à reeleição dentro das leis eleitorais do Equador, e ele não o fez. E não o fez, além de ser um autoritário, também pelo fato de que ele estava rompido com a sua vice-presidenta, né? Ele tem uma vice-presidente, inclusive a Luísa Gonzalez faz uma fala relacionando a misoginia do candidato em relação à sua própria vice-presidente, que é do campo político dele, porém se afastou, né, e acabou rompendo. Então, ele realiza essa fraude no sentido de não cumprir, e o Conselho Nacional Eleitoral, que deveria zelar pelo cumprimento da lei, não realiza essa função de fiscalização e de orientação correta do procedimento eleitoral. Então, por isso também a Luísa Gonzalez afirma que o que ocorre é uma instrumentalização dos organismos eleitorais em defesa dessa ruptura da lei eleitoral realizada pelo candidato, né? Então, além disso, por conta da sua presença como presidente, ele consegue mobilizar os canais públicos de televisão e os equipamentos de comunicação do Estado em defesa da sua candidatura, né? Uhum. Então, quando a Luísa Gonzalez fala em fraude, ela está falando sobre um processo que tem elementos contundentes de fraude, de desrespeito às leis eleitorais, e não necessariamente sobre aquela fraude, digamos, mais específica. Ainda assim, eu li que algumas atas eleitorais que foram subidas ao sistema eletrônico do Conselho Nacional Eleitoral são atas que estão sem assinaturas, né? Então, tem também alguma suspeita nesse sentido. Mas, de fato, do ponto de vista político, há um problema de recrudescimento do autoritarismo no Equador. Sim. Joana, você falou uma palavra-chave, atas, não é? E logo a gente lembra a Venezuela e o comportamento do governo Lula em relação à eleição venezuelana. Eu estou olhando desde ontem, desde hoje cedo também, mesmo durante o programa aqui, tentei dar uma olhada no site nos perfis de Itamaraty, do presidente Lula, não há nenhuma menção a qualquer contestação. Acho que o governo Lula não terá em relação ao Equador. Você prevê uma posição semelhante à que teve em relação à Venezuela, contestando o resultado eleitoral e exigindo as atas? Você vê algo similar podendo acontecer em relação ao Equador ou não? Olha, eu acho que ainda as informações mais específicas sobre essa acusação de fraude feita pela Luísa Gonzalez ainda precisam circular melhor. Ela está pedindo recontagem dos votos. Eu acho muito improvável que essa recontagem ocorra, né? Justamente por esse perfil do Noboa e por essa conformação de aliança instrumental entre os aparatos de Estado e a sua candidatura, né? Então, eu acho improvável que essa recontagem ocorra. Eu acho que a acusação da Luísa Gonzalez é muito mais política do que técnica, no sentido de que diz muito mais respeito a esse processo eleitoral que não deveria ter sido conduzido com o Daniel Noboa na presidência, do que a uma acusação de fraudes em atas ou coisa do tipo, né? Então, eu tendo a achar que a tendência do Itamaraty é pela normalização do Daniel Noboa, né? Eu acho que é isso que vai acontecer.
E, enfim, dentro de um cenário internacional extremamente complicado, né? É sempre bom lembrar que no plano internacional, o Noboa, no mês passado, estava lá no Salão Oval da Casa Branca, tirando foto com Donald Trump, né, e anunciando a reabertura de uma base militar estadunidense no Equador. Então, esse é o cenário, né? O Noboa se mostrou como um aliado de primeira hora do Trump, e por isso ele compõe esse cenário regional, né? Uma extrema-direita trumpista em ascensão e com um crescente autoritarismo. Você usou uma outra palavra-chave, que é normalização. Há uma normalização da extrema-direita pelas burguesias da América Latina como um todo, em particular pela burguesia brasileira e as suas mídias, né, as chamadas mídias liberais. Então, você olha, é aquela coisa, eles colocam até que o Daniel Noboa é de direita, mas ninguém ousa dizer que ele é de extrema direita. E até interessante, né? Porque tanto Noboa, quanto Bukele, quanto Milei são hoje considerados de direita e, no caso, inclusive, do Milei, tem um olhar extremamente complacente e até admirado para o governo dele. Por exemplo, pela Folha, pelo Estado, pelo Globo, pela burguesia brasileira de uma maneira geral. Então, o Noboa, que é um sujeito de extremíssima direita, está visto como alguém como se fosse dos quadros da chamada direita tradicional. A imprensa brasileira, e me parece que latino-americana, trata o Noboa como se fosse alguém do centrão, vamos dizer assim, entendeu? Mas isso como não se fosse corresponde... razoável, né? Como se fosse razoável, né? Exato. Que é isso, né? Vale tudo contra o Glauber, vale tudo contra a Luísa, vale tudo contra o Maduro, vale tudo contra qualquer coisa que cheire à esquerda, né, na América Latina. Acho que isso e aí, se você me permite, Mauro, uma reflexão assim mais ampla, eu acho que as direitas tradicionais latino-americanas sempre tiveram um coração de extrema-direita, né? Uhum. E são tradicionais, se institucionalizam e jogam o jogo nos processos democráticos, mas por necessidade e conveniência. Porque a gente tem um passado colonial extremamente presente, no sentido das elites, das classes dominantes, terem uma prática social violenta, de terem uma prática política violenta, e de fato, rapidamente poderem declinar para a extrema-direita, né? Então, na verdade, talvez seja a extrema-direita que esteja disfarçada de direita tradicional em alguns momentos, né? E quando surge a oportunidade de a correlação de forças para inclinar ainda mais o autoritarismo e recrudescer arbitrariedades, isso é feito sem nenhum tipo de contradição para a direita tradicional. São raríssimos os políticos da direita que vão se incomodar com isso, na verdade. Deixa eu fazer uma passagem pelo Brasil breve, depois queria encerrar falando do futuro do Equador e te fazer uma pergunta sobre Chile também, que acho que tem uma ameaça grande na eleição chilena, né? Você trouxe um tema importante, que é a popularidade dessas políticas de repressão violentíssimas, né, aplicadas nesses países. Lá em El Salvador é um símbolo disto hoje, no Equador também, na Argentina e mesmo aqui no Brasil, né, a popularidade dessas políticas de repressão. Me parece que tem um aspecto dramático para nós, da esquerda, é a crescente capitulação dos segmentos que nós chamamos aqui de progressistas, ou da centro-esquerda, ou governistas, a esta retórica e a esta prática, né? Então você vai na Bahia, a Bahia, governado, né, pelo PT já vai fazer 20 anos, a prática repressiva na Bahia é igualzinha à prática repressiva do Tarcísio em São Paulo, que por sua vez é a mesma lógica do Bolsonaro. Agora estamos vendo ali o Quaquá na prefeitura de Maricá, e ele, por mais exótico que possa parecer, ele tem um grande apoio nesses segmentos progressistas e fazendo arminha e dizendo que lugar de bandido é na vala, portanto, lugar de bandido bandido bom é bandido morto, incorporando. Então, me parece que a gente tem também na América Latina, né, não sei se esse cenário também se produz por toda a América Latina, a direita assumiu o discurso da extrema-direita na questão da segurança pública, e os setores chamados progressistas, que no passado talvez fossem de centro-esquerda,
começam a capitular diante desse discurso. Isso é dramático, né, Joana? Dramático. Sim, eu acho que isso é reflexo de uma esquerda que está em crise em termos programáticos, né? Que está errática e que acaba aderindo tanto a políticas neoliberais, por pragmatismo de governo, eventualmente, né? Alguns vão dizer que não há correlação de forças, que é a única opção, mas a gente sabe que a postura da esquerda precisa ser pelo combate, por lutar por uma correlação de forças melhor, ainda mais estando no governo, no caso do Brasil, né? Então, há uma capitulação programática no campo econômico, né, de declinar ao neoliberalismo, e há também, em alguns casos mais graves, eu acredito, né, uma capitulação dentro essa espécie de populismo punitivista, né? Porque existe um senso comum muito simplificador de que o problema da violência, o problema do medo, né, da insegurança, está relacionado com grupos de bandidos ou pessoas armadas, como se fosse um problema relacionado a esse tipo de criminalidade, que óbvio que existe, mas que tem raízes muito mais profundas e sistêmicas, né? A criminalidade muitas vezes está no poder, né? A gente viveu o assassinato da Marielle Franco, a gente sabe de onde veio essa política, né? A gente sabe, a gente já foi mapeado no Brasil tantas cadeias de milícias cujo topo está justamente no parlamento, em partidos de direita. Então, a questão da insegurança e da crise da segurança pública é uma questão intrínseca ao poder. E no Brasil e na América Latina, em todos os países, existe esse ponto em comum, né? Que são setores da violência organizada que estão atrelados a setores da política organizada, que se disfarça de democracia democrática, né? Então, acho que, de fato, há um problema que a esquerda está perdida em termos programáticos e capitula tanto no campo econômico quanto no campo da segurança pública. Perfeito. Como é que você prevê o segundo mandato do Noboa? Olha, eu acho que é algo tão ruim quanto o do Trump, né? Nesse sentido de que num segundo mandato, ainda que o Noboa tenha governado apenas 2 anos, né? Porque ele entrou como um mandato tampão quando o Guilherme Lasso, também outro neoliberal, criou aquele mecanismo, solicitou aquele mecanismo de morte cruzada e convocou eleições gerais, né? O Congresso do Equador tem ali uma expressão importante da Revolução Cidadã, tá? Então, no parlamento, eles têm uma Câmara Única, né? A Assembleia Nacional do Equador. A oposição tem mais deputados, a coalizão da Luísa Gonçalves teve mais deputados do que assembleístas, né, que eles chamam, do que a coligação do Noboa no primeiro turno. Mas outros partidos de direita acabam compondo com o governo, então não vai ser difícil para o Noboa conseguir maioria. Agora, para além de conseguir uma maioria no parlamento, que ele vai conseguir, existe esse problema de governar por decreto de emergência, né? Porque, de fato, a gente pode dizer que há uma colombianização do Equador, né? O Equador, há 7 anos atrás, era um dos países com menores níveis de homicídios em relação à América Latina, né? Era um dos países considerados menos violentos da América Latina. E conforme ocorrem os acordos de paz na Colômbia e se reorganiza a situação territorial do narcotráfico na Colômbia, uma outra rota vai sendo criada pelo Equador. Então, de fato, existe uma exploração econômica nova do território do Equador, dentro do narcotráfico, e existe a extrema-direita dando uma resposta a isso que tem sido mais autoritária e com uma relativa eficiência eleitoral em relação à resposta que a esquerda tem oferecido, né? Que é a resposta mais difícil mesmo, né? A resposta dos direitos humanos, de uma segurança pública que não seja arbitrária, né? Então, isso colocado em perspectiva com o segundo mandato do Trump, né? É preciso pensar o segundo mandato do Noboa em alinhamento com o segundo mandato do Trump. E é bom lembrar que essa base militar estadunidense de Manta, que provavelmente vai ser reativada agora nesse segundo mandato, ela fica a 400 quilômetros da Colômbia e a 300 quilômetros do Peru, né? Então, assim, uma base militar numa região extremamente estratégica do Pacífico,
né, do nosso território latino-americano, né, num contexto em que, como a gente já discutiu, Gustavo Petro tem sido politicamente perseguido também, existem processos de lawfare pesadíssimos contra ele, uma base militar próxima do seu governo é crítico, né? E num contexto em que a Venezuela não foi reconhecida, em que a Venezuela está sob suspeita, inclusive, dos seus aliados, né? Então, uma base militar dos Estados Unidos... e o Noboa vai precisar fazer uma mudança constitucional para colocar essa base de volta, porque o Rafael Correia, no seu governo, no seu primeiro governo, quando realiza a reforma constitucional, insere-se ali um artigo na Constituição que proíbe bases militares estrangeiras no Equador. No entanto, esse artigo vai precisar ser revisto, refeito, né? Então, é um cenário bem adverso mesmo, é mais um ponto, mais um peso para a extrema-direita no nosso continente. Sim. Bom, esse ano tem eleição esse ano em 14 países da América Latina, não são todas presidenciais, eleições legislativas, municipais, estaduais ou provinciais em alguns casos, mas pelo menos 3 eleições presidenciais bem importantes. Na Bolívia, em agosto, no Chile, em novembro, e também em novembro, em Honduras. A situação no Chile me parece talvez a mais dramática, né, do ponto de vista de uma eventual vitória da extrema-direita. Em Honduras, a presidência Xiomara Castro, a gente viu ela nas telas aí semana passada, na reunião do CELAC, que aconteceu em Tegucigalpa, está querendo emplacar a ministra da Defesa dela, Rishi Moncada, como sua sucessora, né? E na Bolívia a gente tem esse racha brutal ali na esquerda, com Evo Morales de um lado e o presidente, o Luiz Arce, de outro. Então, um cenário... Vou te chamar muitas vezes aqui, viu, Joana? Esse ano. Muito a se falar sobre esses processos, né? Não é um cenário auspicioso para a esquerda latino-americana, né? Então, várias fragilidades da esquerda nesses países. A gente talvez possa dizer que, nesse momento, a esquerda latino-americana encontra sua maior fortaleza no México, né? O México é o país em que conseguiu desenvolver uma hegemonia à esquerda mais sólida do que outros governos de esquerda. No caso do Chile, embora o Gabriel Boric seja um presidente relativamente popular, ele perdeu popularidade ao longo do mandato, depois recuperou, né? E ele fez um giro ao centro bem expressivo, né? Ele conseguiu fazer uma reforma da Previdência agora, que atendia parcialmente as demandas da população. Então, tem alguns pontos do programa dele relacionado à jornada de 40 horas de trabalho, a questões redistributivas, né, do conflito distributivo, que ele conseguiu avançar, mas avançou ainda aquém das demandas tão importantes daquele estalido social de 2019, né? Então, ele deixou parte da sua base social insatisfeita, sem dúvida, né? E novos fenômenos de extrema-direita vão surgindo nos países. No caso da Bolívia, é até difícil explicar, né? Esse conflito do Evo Morales com o Luiz Arce é realmente complexo, e a situação é de desinformação também, né, sobre as causas e a lógica desse conflito. Acho que é difícil de entender, de fato, a Bolívia. É uma disputa de poder, na verdade, entre essas duas lideranças. Tá surgindo um novo partido na Bolívia, vinculado a esse grupo que está saindo, né? E ainda assim esse novo partido encontra problemas, mas tem realizado encontros de base, então tem um novo processo, só que o mais provável é que a esquerda na Bolívia saia rachada, né? E então isso também é um risco. Sim, tá bom. Joana, super obrigado, estendemos até além do que estava no nosso combinado. Eu te agradeço demais aí pela paciência, mas falamos do Equador e demos uma boa passeada pela América Latina. Como te disse, vamos chamar mais vezes aqui ao longo do ano por conta dos processos político-eleitorais e também das crises na América Latina. Obrigado, querida. Boa semana para você. Obrigada, Mauro. Para você também. Um abraço.